Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja muito bem-vindo a este canal da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, onde estudamos textos bíblicos, temas bíblicos para a edificação dos cristãos, para a edificação de todos nós, de todos aqueles que acessam este canal. Nós agradecemos desde já a sua audiência, a visualização, a participação nesse estudo bíblico. Nós estamos estudando agora o tema Atos dos Apóstatas, que é uma exposição da Epístola de Judas, uma das menores epístolas do Novo Testamento, são apenas 25 versículos. Nós já vimos a introdução, vimos uma primeira parte, hoje vamos para a terceira parte, que se dará do versículo 8 até o versículo 11. É um texto magnífico que, inspirado pelo Senhor, nos traz lições preciosas sobre a apostasia, tanto a da época de Judas como a dos nossos dias. Nós devemos estar alertas como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, para que não venhamos a sucumbir diante das apostasias que pululam muitas vezes no meio cristão. Então devemos estar alertas sobre isso. Na época de Judas, na época da igreja primitiva, a apostasia foi se infiltrando no cristianismo através do gnosticismo. E nos dias de hoje há muitas outras heresias e apostasias que têm se infiltrado no meio cristão e que nós precisamos estar alertas e cada vez mais fundamentados na doutrina bíblica, com aquilo que nós chamamos de ortodoxia. Então hoje, do versículo 8 ao versículo 11, é aquilo que nós podemos chamar de perfil dos apóstatas. Vamos ler o texto bíblico. Ora, estes da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então tá aí o texto bíblico. Nós sabemos que Judas estava alertando a igreja primitiva acerca do perigo da apostasia, do gnosticismo, que através de falsos mestres havia se infiltrado no meio cristão daquela época. Hoje em dia há outras heresias que também se constituem apostasia e que nós precisamos também estar alertas. Mas é interessante que Judas, aqui como palavra inspirada por Deus, nos traz um perfil dos apóstatas, nesse versículo 8, 9, 10 e 11. E esse perfil dos apóstatas da igreja primitiva, do gnosticismo, muito bem também se encaixa no perfil dos apóstatas dos últimos dias. Vamos então pensar sobre isso. E a primeira característica do perfil dos apóstatas está no versículo de número 8. Ele diz: ora, destes da mesma sorte, qual sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então a primeira característica, o perfil dos apóstatas, aqui citados por Judas, que eram os gnósticos daquela época, é que eles eram sonhadores alucinados, ou sonhadores carnais. Interessante que a palavra sonhadores aqui, no original, não tem essa outra expressão alucinados. É a expressão enupizomenoi. Não tem a expressão alucinado. Foi um acréscimo aqui dos tradutores como um entendimento acerca do que Judas queria dizer aqui. Mas o fato, Judas está colocando para os seus leitores que uma das marcas, características do perfil dos apóstatas
no caso dos gnósticos, é que eles eram sonhadores, eles tinham visões, sonhos e repassavam isso para os cristãos, para a igreja, como sendo uma revelação de Deus. Dentro dessa revelação, eles entendiam que eles eram escolhidos, eles eram iniciados nos mistérios de Deus e eles eram uma espécie de categoria de pessoas eleitas, separadas e que tinham uma revelação especial vinda de Deus através de sonhos, de visões, e que isso fazia com que eles fossem uma categoria especial de pessoas, onde só eles tinham a salvação completa, onde só eles tinham uma revelação especial, mística de Deus, que isso fazia deles alucinados, fazia deles alguém que tinha, algumas pessoas que tinham uma alucinação. Por isso que o tradutor aqui colocou os sonhadores alucinados. E aí uma das marcas dessa alucinação, desses sonhos, é que eles podiam praticar todo tipo de carnalidade, todo tipo de licenciosidade carnal, sexual, porque a salvação deles já estava garantida, então eles podiam viver todo tipo de libertinagem sexual. Por isso que Judas vai aqui nos dizer que eles, quais sonhadores alucinados, contaminam a carne. Então eram sonhadores carnais, porque tanto esses sonhos, essas visões não vinham de Deus, eram da própria carne, como eles contaminavam a carne no sentido de dar vazão a todo tipo de promiscuidade, a todo tipo de libertinagem sexual. Aqui, Judas já havia falado nos versículos anteriores que eles estavam semelhantes a Sodoma e Gomorra, que foram cidades condenadas por Deus devido à licenciosidade sexual. Eles haviam se entregue a todo tipo de permissividade sexual, inclusive a homossexualidade, e isso fez com que eles fossem condenados, lá Sodoma e Gomorra e a outras cidades. E aqui os gnósticos também estavam se entregando a todo tipo de promiscuidade e alegando que através de sonhos, de revelações de Deus, eles podiam então praticar, porque a carne podia se entregar a todo tipo de promiscuidade, porque o importante era o espírito que estava salvo e que ia ser salvo. Veja como este foi um equívoco total e é uma apostasia total que não somente caracterizou os gnósticos, mas que hoje em dia também tem caracterizado parte de um certo cristianismo que está por aí, onde há licenciosidade, onde há escândalos sexuais, onde há adesão à teologia inclusiva que aceita o homossexualismo, aceita que pastores, que pastoras sejam ordenados mesmo tendo aderido à homossexualidade, que aceita que crentes sejam homossexuais e que não sejam transformados, e que não se arrependam e que estejam convivendo entre cristãos que não são homossexuais como salvos. É um equívoco total. Mas é uma marca do gnosticismo daquela época, da apostasia daquela época, esses sonhos carnais. E é uma marca também dessa apostasia que tem acontecido nos nossos dias e que os cristãos que querem ser bíblicos, que querem honrar a palavra de Deus, precisam estar atentos para não caírem a esta apostasia, a esta heresia que tem marcado os nossos dias. Vamos para a segunda característica. Eles também não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Veja que aqui Judas está dizendo que eles também eram rebeldes difamadores, porque eles rejeitavam o governo. E a palavra aqui no original é doxa, é a ideia, a maioria dos comentaristas entendem que a ideia aqui é de governos espirituais. Esse governo aqui é de governos espirituais. Eles rejeitam, eles são rebeldes ao governo espiritual de Deus e aos anjos,
a toda a hierarquia celestial. Então os apóstatas, os gnósticos daqueles dias até diziam que anjos estavam presentes em suas orgias, em suas práticas sexuais, contemplando e participando espiritualmente delas. Então era uma forma de rebelião contra anjos, contra o governo de Deus, e era uma forma também de difamar autoridades superiores, anjos. Alguns outros comentaristas colocam também que o fato deles rejeitarem o governo e difamarem autoridades superiores também aplica-se a governos e autoridades humanas. E os gnósticos daquela época também rejeitavam, se rebelavam contra autoridades humanas e contra autoridades superiores. De igual modo, hoje em dia, há também uma espécie de apostasia que tem também sido caracterizada por rejeitar, se rebelar contra governos, sobretudo governos espirituais. Não é à toa que há movimentos por aí que não aceitam mais que um crente esteja submisso a uma autoridade espiritual, que esteja sob o governo de um pastor, de um bispo, de alguém que esteja, na autoridade sobre ele como autoridade espiritual. Não é à toa também que há certos movimentos por aí, apóstatas, heréticos, que também rejeitam a autoridade bíblica. E essa é mais uma questão muito sutil, mas que também marca a apostasia dos nossos dias. Reinterpretam a Bíblia, dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, ou até rejeitam a Bíblia como autoridade normativa, definidora da doutrina cristã. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia e difamar a autoridade superior. Uma das questões fundamentais do protestantismo, uma das bandeiras da reforma era o sola escritura, somente a escritura. Ou seja, nós só fundamentamos a nossa doutrina nas escrituras sagradas. Há outros grupos religiosos que defendem sonhos, visões, revelações, gostos pessoais. Dia desses soube de uma igreja no Nordeste que era uma igreja tradicional, de um nome tradicional ligado aos batistas. Mas de repente o pastor teve uma visão e levou toda aquela comunidade a mudar o nome para um outro nome, tirando o nome batista e colocando lá comunidade tal. Depois de algum tempo, aquela igreja cresceu muito, e tal, e aquele mesmo pastor, aquele mesmo líder teve outra visão, que agora a igreja precisava se chamar com o nome americano. E a igreja toda aderiu a essa ideia, tirou o nome batista no passado, tirou o nome comunidade tal, mais recentemente, e agora essa igreja tem um nome americano. Que coisa triste. Quer dizer, as pessoas estão ao gosto dos seus líderes, ao gosto de revelações, de sonhos, que é uma apostasia, uma heresia. É uma heresia. Infelizmente, quantos cristãos estão sucumbindo a isso? Seguindo muito mais o gosto dos seus líderes, os sonhos, as revelações de seus líderes, do que a palavra de Deus. Então, meus queridos, vamos estar atentos a isso. Vamos estar atentos a isso. Mas aqui, Judas também nos dá uma terceira característica dos apóstatas. É que eles eram irreverentes, subordinados. Mas antes me deixe falar do versículo 9, no versículo 9, quando ele agora cita o arcanjo Miguel, que contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés. É uma citação, provavelmente, de um livro apócrifo aqui chamado Assunção de Moisés. Dizem os historiadores que hoje tem só fragmentos desse livro apócrifo. Mas dizem os historiadores que era um livro que continha essa contenda entre Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás acerca do corpo de Moisés. Alguns conjecturam que essa contenda acerca do corpo de Moisés é porque Satanás reivindicou que Moisés era homicida e ele, então, o corpo dele precisava dessa posse de Satanás. Outros argumentam que Satanás queria a posse do corpo de Moisés para expor
a sua sepultura ao povo judeu para que houvesse a idolatria. Imagine aí, se o corpo de Moisés, se a sepultura de Moisés ainda hoje existisse, como haveria peregrinação e adoração, idolatria ao sepulcro de Moisés. Sim, eu penso que essa seria a melhor interpretação para essa contenda acerca do corpo de Moisés. Aí então, esse livro apócrifo diz que Miguel, o arcanjo, né, na contenda com Moisés, diz que ele disputava acerca do corpo e ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A autoridade maior, que é Deus, repreenda o diabo. E assim aconteceu. Aí nesse livro apócrifo diz que Moisés foi assunto aos céus. É um livro apócrifo, não inspirado, mas que aqui Judas cita como exemplo tão somente da questão da submissão às autoridades. O arcanjo Miguel estava contendendo com Satanás, que era também, né, um anjo caído, e ele não se atreveu, né, por respeito à autoridade, a proferir juízo infamatório contra Satanás, mas declarou: o Senhor, a autoridade maior sobre mim, sobre ti, te repreenda. Então isso revela que os apóstatas da época de Judas, bem como dos nossos dias, têm como perfil serem irreverentes e insubordinados. E aqui o exemplo de Arcanjo Miguel, que não foi um subordinado, pelo contrário, era alguém subordinado à autoridade, e ao contender com alguém da sua mesma hierarquia, muito embora do lado contrário, reivindicou a autoridade suprema de Deus. O Senhor te repreenda. Então é um texto bíblico que revela o exemplo do arcanjo Miguel, que não foi subordinado, mas que revela que na época dos gnósticos, na época de Judas, os gnósticos eram sim insubordinados e irreverentes. Isso Judas aqui está nos lembrando através desse episódio, dessa citação desse livro apócrifo. E aí no versículo 10 ele diz assim: estes porém, e aí ele vai continuar nessa questão aí, né? Estes porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Eu vejo aí que eles eram pessoas que difamavam tudo, subordinados e irreverentes. E quanto a tudo que ainda compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, como animais, até nessas coisas se corrompem. Então essa é a marca da apostasia daquela época e dos últimos dias, dos gnósticos. Eles não tinham compreensão da autoridade espiritual. Eles não tinham compreensão e difamavam as autoridades, sejam elas humanas, sejam elas espirituais ou celestiais. E aí por último aqui, Judas vai citar 3 exemplos do Antigo Testamento que também nos servem como alerta para os gnósticos e para a apostasia dos últimos dias. Versículo 11 ele diz: ai deles, ai dos gnósticos, ai dos apóstatas, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos: Caim, Balaão e Corá. O primeiro exemplo é: eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Caim é um exemplo de alguém pecador, de um homicida. Judas está colocando aqui que a carnalidade, que a apostasia dos gnósticos deu caminho na trilha do Caim, que foi um pecador, que foi um homicida, que foi alguém que não agradou a Deus, porque o seu coração era um coração não adorador. Era um coração que veio ofertar a Deus, né, mas já vinha ali com a semente da rebeldia, da inveja, do orgulho,
e do homicídio, tanto é que concretizou matando seu irmão e então foi homicida, né, ali desde Gênesis. E os gnósticos prosseguiram por esse caminho, o caminho do pecado, o caminho da rebelião, o caminho do orgulho, o caminho da inveja, o caminho de alguém que não agradou a Deus. Era o caminho de Caim, era o caminho dos gnósticos e é o caminho dos apóstatas. Também, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Todos estão lembrados que Balaão foi aquele profeta, né, contratado para amaldiçoar o povo judeu. E ele não conseguiu, porque o Espírito de Deus vinha sobre ele e só abençoava, só abençoava. Não vale sobre Israel nenhum encantamento. Mas ele orquestrou uma forma dos israelitas pecarem e assim não terem a bênção de Deus, que foi se prostituírem com as moabitas, com o povo moabita, se misturarem ali com o povo moabita. E então, esse foi o erro de Balaão, movido pela ganância, vender o seu ofício profético para amaldiçoar o povo judeu, né? E aqui revela esse texto que os gnósticos também se precipitaram por esse caminho, o caminho da ganância. Certamente eles estavam também infiltrados no meio cristão para também gananciosamente ganhar adeptos e ganhar recursos a partir disso. Por último, eles também pereceram na revolta de Corá. A revolta de Corá foi aquela onde Corá e outros se insubordinaram à autoridade de Moisés e Arão. E por isso pereceram. Está lá em Números, acredito, capítulo 16. E eles pereceram. E isso revela que Corá foi alguém insubordinado, foi alguém rebelde, que também marca os apóstatas gnósticos e a apostasia dos últimos dias. E aí então, Judas nos revela esses três exemplos: Caim, Balaão e Corá. Vamos terminar então mais esta aula e a conclusão é que nós devemos estar alertas para os perigos da apostasia. Da época de Judas, o gnosticismo. Na nossa época, muitas outras apostasias e heresias, que em nossos dias têm se multiplicado assustadoramente. Então, como está alerta contra a apostasia, contra as heresias? Estudando, conhecendo, meditando, se aprofundando na palavra de Deus, para sermos cristãos ortodoxos, que vivem a palavra de Deus, que creem na palavra de Deus e que guardam o bom depósito, a sã doutrina. Amém, meus queridos? Esse é o nosso estudo. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus. Amém.